Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de oração, uma terça-feira abençoada para todos nós. Que a graça e a paz de Jesus sejam constantes na nossa vida e que Ele nos leve para um lugar melhor, né, do que nós estamos, melhor do que Ele tem para cada um de nós. Amém? Feche seus olhos então e vamos entregar a Deus em oração esse momento. Senhor meu Deus, nós entregamos diante do Senhor, Pai, tudo que nós somos, tudo que nós temos e fazemos. Que o Senhor possa vir lapidar-nos, Pai. Perdoe os nossos pecados, perdoe os meus pecados, a falta de domínio próprio, o orgulho, a altivez. Em nome do Senhor Jesus, que possa diminuir, Pai, o nosso ego dentro de nós, para que cresça o Senhor em nós, Pai, todos os dias, em especial hoje. Em nome do Senhor Jesus, que a sua palavra venha falar como flecha mesmo nos nossos corações hoje, nos direcionando, Pai, cuidando, blindando das nossas relações, da nossa caminhada com o Senhor, do nosso caminho de intimidade. Perdoe os nossos pecados e me use, Pai, como instrumento do Senhor, não porque eu mereço, mas porque a tua graça é abundante, porque todos nós precisamos do teu evangelho, todos nós precisamos da tua palavra para romper, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito nessa manhã. Semana passada fizemos uma live diferente, né? Fizemos uma live à noite, segunda-feira, porque eu estava em viagem na terça-feira passada. Mas hoje voltamos para o nosso horário habitual e eu espero de coração que essa live te ajude nessa semana a cuidar das nossas relações. É isso que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias, a importância da gente olhar para quais pessoas a gente tem sentado à mesa, com quais pessoas a gente tem dividido a nossa jornada, com quais pessoas nós estamos nos relacionando. A gente sabe por meio da psicologia, por exemplo, que a qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade das nossas emoções e direciona o nosso comportamento, as nossas atitudes. Isso é comprovado cientificamente, mas a palavra do Senhor é tão linda e tão maravilhosa que tudo aquilo que é criado na ciência, principalmente na área de desenvolvimento humano, de psicologia, está antes de tudo na palavra. A gente encontra tudo isso na palavra. E hoje eu queria que você abrisse comigo o primeiro salmo, o Salmo 01. O Salmo 1 vai falar um pouco sobre essa coisa das relações. Como que a gente é impactado por meio das nossas relações. Então lá em Salmo 1:1 fala assim: como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então aqui o Senhor está nos falando a respeito das nossas relações. Muitas das vezes a gente começa a se relacionar com pessoas por hábito, por costume, né? Porque sempre foi assim. E Deus quer que a gente faça uma faxina nas nossas relações. Não que a gente vá virar as costas para as outras pessoas, mas que a gente vai escolher quais pessoas vão andar do nosso lado. Jesus fez isso. Jesus escolheu entre várias pessoas que o seguiam 12 discípulos. Aliás, antes, de que outras pessoas o seguissem. Ele escolheu 12 pessoas para andar do lado dele. 12 pessoas para ele ensinar, para ele ter comunhão. E das 12, ele tinha ali um círculo fechado de 3 pessoas com as quais ele mais se relacionava, que é Pedro, João e Tiago. Então a gente tem que mesmo num ciclo grande de 12 pessoas ali, num grande grupo, Jesus tinha aqueles mais próximos, os confidentes, porque as nossas relações vão determinar muito a nossa caminhada.
Como eu falei no início, a psicologia fala, né? Os nossos pensamentos, eles direcionam as nossas emoções e as nossas emoções e pensamentos vão direcionar os nossos comportamentos. Quando a gente pega aqui no inicinho já do Salmo 1, fala assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, o conselho daquelas pessoas que são transgressoras, daquelas pessoas que não têm ali valores alinhados com a palavra do Senhor. Como são felizes aqueles que não seguem os conselhos. Porque conselhos são ideias. Tem uma frase que você provavelmente já ouviu, que a gente é a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Então, por que isso? Porque quando a gente convive muito com alguém, a gente vai começando a ficar cada vez mais parecido com aquela pessoa. Tem uma pesquisa na área de comportamento... de comportamento de pessoas que são adotadas por outras pessoas e que por conta da convivência elas ficam mais parecidas de fisionomia com os pais adotivos. Por quê? Porque a convivência vai nos tornando mais e mais parecidos. A gente tende a imitar o comportamento dessas pessoas. Então, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Eu tô com uma outra Bíblia aqui, que é a Bíblia do João Pedro, meu menino, e eu peguei pra gente comparar. Fala assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam tudo o que é sagrado. Então Deus, nessa manhã, eu creio que Deus está querendo nos chamar a atenção para a qualidade das nossas relações. Com quais pessoas você tem ido buscar conselhos? A gente vê muitas pessoas, por exemplo, passando por problemas conjugais, problemas de relacionamento. E aí, ao ir buscar conselho, aconselhamento, que é natural a gente buscar, né? A desabafar, buscar profissionais para nos ajudar, a gente acaba buscando às vezes sem se questionar. Será que essa pessoa vai me dar um conselho alinhado à palavra de Deus? Será que ela vai me dar um conselho alinhado com a vontade do Senhor para minha vida? Será que eu estou indo buscar um conselho conjugal com uma pessoa que de repente nunca se casou, que está totalmente na balada, vivendo valores completamente diferentes e distorcidos do meu? Então, será que eu estou indo buscar referências com profissionais que vão me dar uma orientação a respeito da educação dos meus filhos ou da frustração que eu estou vivendo em casa por estar cuidando dos meus filhos? Mas será que esses profissionais têm referência com outras crianças? Será que eles têm essa referência familiar? Será que o valor familiar para eles é um valor inegociável, como é para mim? Então, quando a gente começa a olhar para as nossas relações, a gente precisa entender se aquilo que eu estou buscando de referência, de aconselhamento, está alinhado ou não com a palavra de Deus. Porque se eu sentar numa roda de super empreendedores, vão falar hoje, talvez para mim, que eu sou louca de ter largado a minha profissão, como eu poderia estar focada, para estar dedicada à minha família. Mas se eu olhar numa outra roda, em que eu vejo mulheres que estão querendo edificar os seus lares, que estão abrindo mão, sim, por algum período, dos sonhos, dos desejos, das pretensões profissionais em prol da edificação do seu lar, eu vou encontrar outro tipo de conselho. Então, eu não sei o que você está buscando hoje. Eu não sei qual é o que você tem almejado na sua vida. Se é uma melhora financeira, se é uma melhora na qualidade das relações da sua casa, se é uma paz interior, se é a busca de, talvez, uma paz emocional ou superar uma depressão, uma frustração, eu não sei. Mas a questão é que Deus hoje nos chama atenção para qual tipo de mesa que nós estamos nos assentando para buscar conselhos. Quais pessoas têm se tornado referência para nós em muitos desses momentos? E é claro que a primeira referência que eu tenho que buscar sempre é o Senhor. Sempre o Senhor. A gente já falou nas últimas semanas sobre a palavra de Deus.
Perdão. A palavra de Deus que nos coloca na condição de imitadores de Jesus. O que Deus quer é que a gente olhe para o Evangelho e identifique nos passos de Jesus o modelo a ser seguido para a nossa vida, para a nossa felicidade. E quando a gente fala aqui na palavra de Deus, e esse versículo aqui da versão da Bíblia do João Pedro, por exemplo, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessas leis meditam dia e noite. Então, será que você tem buscado aconselhamento de pessoas que têm meditado na palavra de Deus dia e noite, que têm vivido o extraordinário do Senhor? Talvez você esteja passando aí por desafios financeiros, querendo romper, querendo melhorar a qualidade financeira da sua casa. Mas você se junta com pessoas que estão aí vivendo de aparência, que gastam dinheiro de forma impensada, que te incentivam a fazer de repente viagens e compras que não estão dentro do seu orçamento. Ou então que não respeitam o seu momento de reconstrução, que não entendem, que vivem valores completamente diferentes daquilo que Deus quer que você abra mão. Talvez você esteja num processo em que a sua casa precise de um novo rumo, ou então que seu marido está parando de beber, mas que os amigos de vocês são só pessoas que fomentam a bebida na vida dele. E aí a gente vai convivendo nessas mesas sem entender que a gente vai abrindo brecha para que o inimigo entre com mais e mais tentação, com mais e mais provação ali, provação da nossa fé e da nossa conduta. Então, se o seu marido ou você está querendo virar a chave, por exemplo, com relação à bebida, porque tem muitas casas sendo destruídas pela bebida, e você só se assenta no meio de amigos que tem a bebida como um valor, como uma idolatria, como é que você quer romper um padrão se nessa mesa te fomenta exatamente isso? Eu queria abrir um texto com vocês. Eu tô com um pigarrozinho na garganta, tá bem chato. Em Lucas, capítulo 24, é o último capítulo do livro de Lucas. Depois disso, Lucas passa para a narrativa de Atos dos Apóstolos. Então, Lucas vai contar, né, a história toda de Jesus, todos os milagres, é um dos evangelistas. Ele conta para os gentios, ele quer provar, né, a existência de Deus ali. E no capítulo 24, a gente tem a narrativa depois da ressurreição de Jesus. Então, Jesus morre na cruz, Jesus passa, né, pelo processo da ressurreição. E aí, no capítulo 24, no versículo 13, vai mostrar quando Jesus se revela a 2 discípulos. Então, Jesus morreu, ressuscitou, e depois Jesus, nesse versículo aqui 24, no capítulo 24, ele aparece para 2 dos discípulos. Só que tem uma característica, os discípulos eles só vão reconhecer Jesus no final do texto. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 13 para vocês entenderem quando é que Jesus se revela para essas pessoas. Então fala assim, Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles... Ai, gente, hoje tá difícil. 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Então eles estão ali entristecidos porque tinha acontecido com Jesus, não sabiam ainda da ressurreição de Jesus, e o próprio Jesus aparece para eles enquanto eles estavam caminhando, se afastando de Jerusalém. Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias?
Que coisas? Perguntou ele. Então Jesus, sabendo que eles não tinham reconhecido, foram impedidos de reconhecer, perguntou, né? Que coisas são essas? Para saber a resposta dele. Ai, gente, desculpa mesmo hoje. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus foi mostrando desde o Antigo Testamento todas as Escrituras que apontavam para o sofrimento de Jesus na cruz e a ressurreição. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Então até esse momento, Jesus não estava sendo reconhecido por aqueles homens. Ele estava ali como se fosse um homem qualquer, falando sobre ele mesmo, né, para eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram-se imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Então, quando Jesus aparece aqui para eles e é reconhecido, é justamente nesse momento de intimidade em que ele se assenta na mesa com aqueles homens e parte o pão. Quando ele parte o pão, ele se deixa ser revelado por aquelas pessoas. A mesa é um lugar de cura, é um lugar de intimidade. Você não senta para comer numa mesa com qualquer pessoa. Você não chama qualquer pessoa para sentar na mesa da sua casa para fazer uma refeição, sendo qualquer pessoa, geralmente uma pessoa de intimidade. O que Deus toca meu coração nessa manhã é que muitos de nós estamos paralisados por estar apegados a relações que não têm nos feito andar, não têm nos feito romper, que estão nos mantendo em padrões que não são os padrões do Senhor. Uma vez tinha uma pessoa que me ajudava muito na fé, que eu sou muito, muito grata. Mas chegou num momento em que havia algumas divergências de ideias com relação, inclusive, ao Evangelho. E num determinado momento, o Senhor afastou essa pessoa da nossa vida. E aí eu lembro que o Rodrigo uma vez chegou para mim e falou assim: nossa, eu tô tão triste porque Deus afastou essa pessoa de nós. E é como se a gente tivesse virado as costas. E a gente ficou realmente muito incomodado. Mas o Espírito Santo falou: há estações para muitas relações que existem na nossa vida. O fato de Jesus muitas vezes afastar pessoas da nossa vida não quer dizer que a gente tenha ingratidão pela pessoa. Não quer dizer nada. É que às vezes Deus precisa que uma pessoa seja afastada da nossa vida para a gente romper. Se você é mãe e pai, você vai entender isso. Atualmente, no ensino, hoje, muitas escolas
trabalham na questão de, como é que eles chamam? Enturmação. Ou seja, acaba um ano, para chegar um outro ano, eles fazem um mix das turmas. Então, assim, eu tô no 4º ano, vou pro 5º, meu filho vai pro 5º ano e as turmas se misturam. Muitas das vezes, os professores fazem isso porque algumas relações, mesmo de crianças que estão bem umas com as outras, fazem com que elas estejam impedidas de se abrir para novas amizades, para novos aprendizados, para novos comportamentos. Então eles fazem uma enturmação. E com a gente na vida não é diferente. Jesus sendo nosso mestre, Jesus sendo o nosso professor, o nosso amigo, o nosso conselheiro, o Espírito Santo sendo como nosso conselheiro mesmo, ele vem nos falar que há relações que têm estações e que a gente precisa entender que nem todas as relações são para a vida toda. Nem todas as amizades são para a vida toda. Talvez Deus esteja te tirando desse lugar, por exemplo, igual eu falei, da bebida alcoólica, das drogas. Como que você vai sair de um ambiente de drogas, estando, num ambiente interno de dependência química, estando inserido numa mesa em que todos consomem a droga? Deus, ele quer que a gente rompa na fé e na vida. Não existe uma caixinha, essa é a minha caixinha da fé, essa é a minha caixinha da vida. Não, a fé sem ação, como diz Tiago, é morta. Nós precisamos viver uma vida íntegra, assim como Jesus viveu. Assim como esse salmo fala, como são felizes, pelo contrário, o prazer dessas pessoas que buscam o Senhor está na lei do Senhor, está na Bíblia, está na palavra de Deus. E nessas leis meditam dia e noite. Essas pessoas que meditam na palavra do Senhor, essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Eu não sei se você quer viver isso, mas eu quero viver essa realidade. Quão grande é a nossa alegria de saber que tudo aquilo que a gente se empenha em fazer, alinhado com a palavra do Senhor, dá certo. Dá certo porque a gente está no centro da vontade do Senhor. Mas para isso a gente tem que ter discernimento que nem todas as relações que hoje estão à nossa volta nos fazem bem. Quando Abraão, o pai da fé, recebeu o chamado do Senhor, o Senhor disse, olha, larga a sua parentela, ou seja, os seus parentes, e vá para a terra que eu estou te prometendo, que eu vou te mostrar qual é. Nem a terra naquele momento, Deus não revelou para Abraão. Mas uma coisa Deus revelou para Abraão, largue a sua parentela. E ainda assim, Abraão, apegado à parentela, à família, ele veio e pegou o seu sobrinho Ló, e levou o seu sobrinho Ló com ele. E mais pra frente, a gente vai vendo na história que vários problemas aconteceram justamente porque Abraão trouxe o seu sobrinho. E só quando realmente houve um afastamento do sobrinho de Abraão, Deus voltou a falar com ele, dando direcionamento. Então, há relações, eu não estou dizendo que a gente vá dar as costas para as pessoas, não é isso. Mas Deus quer que a gente tenha cuidado com as pessoas às quais a gente anda lado a lado. Não é para a gente evitar falar o evangelho para as pessoas, não é evitar a convivência, mas é evitar às vezes a intimidade. A intimidade, quais são as pessoas com as quais você tem se identificado como seu amigo, sua amiga? Será que essas pessoas estão alinhadas com os princípios do Senhor? Será que essas pessoas estão numa conduta alinhada com o que a palavra nos diz? Porque o Salmo 1 aí, ele nos dá uma receitinha do que acontece. Quem segue o conselho dos ímpios imita a conduta dos pecadores. E quem imita a conduta dos pecadores acaba se sentando na mesa com eles e zombando da palavra do Senhor. Não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer uma vida íntegra, ou seja, uma vida daquilo que eu leio, daquilo que eu falo da palavra do Senhor, é aquilo que eu pratico, é aquilo que eu vivo na minha casa com os meus entes queridos, com a minha família, com a minha conduta no trabalho. É uma vida íntegra, que não há separação daquilo que eu acredito para aquilo que eu faço. É isso que a gente tem que buscar imitar em Jesus.
porque Jesus era íntegro do começo ao fim da vida dele na terra e agora nos céus. Deus não é um Deus de mentira, é um Deus de integridade, um Deus por inteiro. E para a gente finalizar, eu queria abrir em João 15:15, que fala assim. Vou ler a partir do versículo 9. João 15:9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Ou seja, Jesus considerou aquelas pessoas como amigos, nos considera como amigos, se nós obedecemos, se nós vivemos sob a mesma lei que ele vive, sob a mesma palavra. E nós muitas vezes consideramos outras pessoas como nossos amigos que vivem valores completamente diferentes daqueles que Deus tem para nós. Olha a diferença da categorização de amigo por Jesus e por nós. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Então, que nessa manhã você visite essa categoria aí de amigo. Primeiro, se você tem sido um amigo de Jesus, se é digno o rótulo de amigo. Será que a gente tem vivido os mandamentos de Jesus a ponto dele olhar para nós e falar: é minha amiga, é meu amigo? Será que nós estamos alinhados à palavra do Senhor, meditando dia e noite? É claro que a gente não vai conseguir seguir à risca tudo que a palavra nos diz, porque nós somos seres pecaminosos, corrompidos. Mas nós precisamos estar conectados em Jesus e na palavra, assim como o Salmo 1 fala. Peraí, deixa eu abrir a minha versão, que agora eu me perdi ali na versão do João Pedro. Ao contrário, a satisfação dessas pessoas está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ou seja, eu medito na lei do Senhor, eu medito na palavra de Deus, e eu vivo essa palavra, eu busco viver essa palavra, aquilo que Deus me revela, que me torna conhecido, eu busco aplicar essa palavra. A palavra do Senhor, ela é viva e aplicada. Muitas pessoas reclamam que não ouvem a voz do Senhor, mas Deus nos fala por meio da palavra. Então, se eu leio um texto e eu não penso como eu posso aplicar essa palavra, eu estou negligenciando, eu estou me tornando surda para a palavra do Senhor. Uma das formas da gente ouvir a palavra de Deus é aplicar a palavra de Deus. Então, quando eu leio um texto, eu tenho que pensar o que Deus está querendo me mostrar aqui hoje. Nesse Salmo 1, o que Deus está querendo me mostrar? Quais são as rodas que eu ainda estou inserida e apegada, que não é mais para eu estar e que eu ainda estou com resistência de soltar a mão? E quais são as rodas que Deus já está me mandando eu andar no caminho? Quais são as pessoas que Deus está me colocando no caminho que eu estou assim, bobagem, essa pessoa aí, nem quero andar com ela. Mas será que você tem sido uma boa referência também para aquelas pessoas que estão ao seu redor? Será que quando alguém olhar para você, ela vai falar assim: eu quero andar com ela porque ela anda com Jesus? Ou é melhor eu não andar com ela e é melhor eu me afastar? Como será que estão as nossas relações? A gente como influência de outros e os outros como nossa influência. Deus quer que a gente cuide das nossas relações assim como Jesus fez.
E Jesus, para escolher os 12 discípulos, ele subiu ao monte e orou. Orou a Deus buscando discernimento. Então, se você tem dúvida, se uma relação, se um familiar, se um grupo de pessoas, se uma sociedade é para você ou não, ore a Deus. Peça a orientação do Senhor, que o Espírito Santo não nos deixa no engano. Ele é nosso conselheiro. Ele é capaz de nos direcionar. Esse é o caminho que eu quero para você. Esse é o caminho que eu não quero. Amém? Então vamos orar a Deus e entregar os nossos pedidos na mão do Senhor. Senhor meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por nos chamar a atenção para as nossas relações. Mostre, Pai, quais são as relações que estão muitas vezes aparentemente boas, benéficas à nossa vida, mas que no fundo estão cercadas de más intenções. Pessoas que aparentemente se juntam a nós com um olhar de admiração, mas que no fundo nos colocam olhar de inveja, que tem querido que a gente retroceda, Pai. Nos afaste desses enganos, Senhor. Cuide do coração das pessoas que não nos querem bem, Pai. Porque nós também não queremos desejar o mal para elas. Nós queremos desejar o bem. Que o Senhor afaste da nossa vida de uma forma sobrenatural as pessoas que têm nos afastado do centro da Tua vontade. Ainda que doa no nosso coração, que o Senhor faça uma peneira mesmo, Pai, das pessoas que devem ou não ficar à nossa volta. Que a gente tenha discernimento para não virar as costas para os outros, mas que a gente tenha discernimento do Espírito Santo para saber quais são as pessoas que o Senhor quer que andem e caminhem do nosso lado. Há uma grande diferença disso, Pai. De virarmos as costas, estendermos a mão para quem precisa, mas escolher aquela pessoa que é para andar no nosso lado, nos discipulando, nos ensinando, e que nós possamos também ensinar outras pessoas, que nós possamos ser boas influências, Pai, para outras pessoas mediante a Tua palavra. Que haja no nosso coração um desejo real de ensinar a Tua palavra, de aprender mais do Senhor. Perdoe os nossos erros e pecados, Pai. Perdoe todas as vezes que por meio das nossas ideias, pensamentos, emoções e comportamentos nós zombamos, Pai, da Tua palavra, do que a Tua palavra diz. Perdoe todas as vezes que nós sentamos à mesa com pessoas e zombamos de outras pessoas, falamos mal de outras pessoas, difamamos o nome de outras pessoas e inclusive do Senhor. Nos perdoe, Pai, todas as vezes que nós trocamos os valores do Senhor por prazeres momentâneos do mundo. Nos perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, por todas as vezes que nós não tivemos a coragem e o posicionamento de falar a verdade com pessoas que estavam sob engano, de concordar com pessoas que estavam se posicionando, seja por mérito social, seja por status, que estavam se posicionando contrário à Sua palavra, os Teus preceitos e ensinamentos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, quebra, Pai, essa necessidade de aceitação no coração de tantas pessoas. Que a gente não seja escravo dessa necessidade de aceitação dos homens, mas que a gente seja livre na condição de filhos aceitos pelo Senhor. Pelo nome santo de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, troca dentro do nosso coração essa necessidade de aceitação, de aprovação, de validação, que tem direcionado muitas vezes, muitos de nós, a rodas de pessoas que não estão alinhados à Sua vontade, que tem nos afastado do centro da Tua vontade, Pai. Quebra em nós essa cadeia, Pai, que tem nos colocado com uma necessidade de aceitação, validação. Quebra, Pai. Quebra. Nós não queremos viver essa escravidão. Nós queremos viver a liberdade no Senhor. A liberdade, a filiação no Senhor. Nós queremos essa identidade de filhos, de sermos livres para sermos quem nós somos, quem o Senhor nos escolheu para ser. Ainda que nesse processo algumas pessoas falem para a gente,
você está tão mudada, você é outra pessoa. E a gente possa olhar com muita alegria e humildade para essa pessoa e falar: graças a Deus, o Senhor me transformou. Porque quem eu era antes não é a pessoa que eu nasci para ser. Deus me queria de outra forma. E graças a Deus, o Senhor nos resgatou. E o Senhor tem nos lapidado. Que a gente tenha humildade, posicionamento com coragem para falar: é o Senhor que tem me mudado. E nele estou alegre e satisfeito de ser quem eu sou hoje. Porque eu nasci para ser essa pessoa e não a minha velha criatura. Que você tenha paz no coração e audácia para se posicionar frente aos homens. Não com a escravidão de aceitação, mas com a liberdade de filhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que, tomados por essa nova identidade, a gente se torne modelo dentro da nossa casa e nas rodas das pessoas com as quais a gente convive, sendo influências de Deus para as outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você se liberte dessa necessidade de pedir aprovação, aceitação, validação dos outros, que tem te levado para longe da vontade do Senhor. Deus quer uma nova identidade para você. Que você assuma isso e cuide das mesas com as quais você tem sentado. Quais têm sido as motivações para você estar nessa mesa? Talvez status, talvez necessidade de se sentir importante, amado, aceito. E talvez você esteja nessas mesas à busca de migalhas, quando Deus tem uma mesa maravilhosa para você, com um banquete preparado especialmente para você. O que você está atrás? De migalhas ou banquete? Em nome de Jesus. E você, se é mãe ou pai, saiba que além da sua motivação pessoal de ir atrás do banquete, você ainda tem a responsabilidade de se tornar um modelo, de se tornar um exemplo para que os seus filhos busquem o banquete e não as migalhas. Eu não sei você, mas eu gostaria muito, eu desejo do fundo do meu coração, que os meus filhos passem a vida num banquete do que corram atrás de migalhas, tanto de pessoas quanto de situações. Que eles busquem o banquete do Senhor e sejam plenamente alimentados até o fim da vida deles e por toda a eternidade. Amém? Um beijo muito grande para vocês, que Deus abençoe muito. E desculpa a minha garganta hoje, porque tá um caos, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Um beijo grande e a gente se vê na próxima terça-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus.